irmãos, graças e paz. Os irmãos que estão aí no fundo estão conseguindo me escutar bem? Amém. Então, meus irmãos, vamos dar início ao nosso sermão. E eu gostaria de iniciar esse sermão contando uma breve história. Uma história de um garoto e seu pai. Era uma vez, meus irmãos, parece aquelas historinhas de crianças, né? Era uma vez um jovem franzino, magrinho, de aparência humilde, mas de um grande coração. Seu pai, todos os dias, ele passava o dia inteiro no trabalho, um longo período no trabalho, e quando ele chegava, ele estava extremamente cansado, camisa suja, as mãos sujas de cimento, o rosto extremamente suado. Esse jovem, ele já ouvia quando seu pai ele estava chegando já de longe, porque o seu pai ele tinha o costume de arrastar a sandália dos seus pés. Então, quando ele já estava se aproximando, seu filho já percebia a sua presença, e ali o seu coração ele já se enchia de extrema alegria. Então era sempre a mesma cena. O filho ele escutava o barulho das sandálias se arrastando e imediatamente ele corria ao encontro do seu pai. Ele corria, ele beijava o seu pai, lhe abraçava. O pai, ele carregava consigo um costume. Antes de pegar o seu filho no colo, ele simplesmente retirava as sandálias dos seus pés. Costume que inicialmente para uma criança é passado despercebido. E por muitos e muitos anos esse costume ele passou despercebido. Mas com a mente um pouco mais madura, agora ele com um pouco mais de idade, despertou a sua curiosidade desse ato que o seu pai toda vez realizava. Então, certa vez ele perguntou, ele chegou: pai, por que o senhor sempre retira as sandálias assim que chega em casa? Antes mesmo de me abraçar. Seu pai respondeu: eu retiro as sandálias dos meus pés porque a nossa casa é um lugar sagrado para mim, meu filho. Eu não quero trazer para o nosso lar o sangue, o choro, a dor, o cansaço ou qualquer outra coisa que contamine o local ao qual você se deita, você brinca, o local onde você cresce. Meus irmãos, aquelas palavras ressoavam no ouvido daquele jovem garoto, daquele jovem rapaz, até ele conseguir compreender o que o seu pai, ele de fato queria lhe mostrar, queria dizer. E ele queria dizer que simplesmente existem lugares que nós precisamos ter reverência e que há amores que nos fazem tirar as nossas sandálias. Sabe, irmãos, até hoje eu me recordo quando eu era criança, ou até mesmo um pouco mais jovem, né, adolescente, e o meu pai, né, os irmãos sabem, né, policial militar, das antigas, né, chegava em casa, então ele passava por muitos problemas. Os irmãos sabem o quanto de coisa que um policial ele presencia: roubos, assassinatos, estupros, perseguições. Mas mesmo assim, quando terminava o seu expediente, quando ele chegava em casa, ele simplesmente retirava o seu coturno e não contaminava o nosso lar com as coisas externas, com as coisas de fora. Alguns de vocês podem até pensar que isso é besteira. Porém, meus irmãos, aquele pai ele via reverência, onde muitos viam apenas um chão batido, onde muitos viam apenas aquele piso queimado. Mas, meus irmãos, é isso que me chama a atenção quando eu olho para a história de Davi e Golias. Nós vemos Davi, um jovem pastor de ovelhas, de boa aparência, mas franzino,
sem treinamento de guerra. O exército de Saul, em peso, se encontrava ali no vale de Elá e olhava para aquele vale como apenas um cenário de guerra, um cenário caótico. Havia, meus irmãos, um gigante que ali estava, que ousava desafiar a Deus, que ousava desafiar o seu povo, instaurando medo, instaurando terror, desconfiança entre todos aqueles homens, exceto a Davi. Davi via, meus irmãos, que quem estava naquela batalha era o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Davi estava vendo o seu Deus ser afrontado na frente de todos aqueles guerreiros que nada faziam, só faziam resmungar e se esconder através das suas armaduras. Então, assim como Moisés retirou as suas sandálias dos seus pés em Êxodo capítulo 3, versículo 5, perante a sarça ardente, como forma de reverência à santidade do Senhor, como forma de reverência à santidade de Deus, Davi retirou as suas sandálias do orgulho, pois ele sabia que vencer aquela batalha não estava necessariamente atrelado às suas habilidades, mas na reverência e confiança no Senhor, que tudo pode. Então hoje, meus irmãos, convido vocês a voltarem comigo naquele vale. Nós veremos mais do que um confronto entre um pastor e um gigante. Nós veremos como Deus ele transforma algo improvável em provável. Como ele faz o impossível ser possível. Veremos como Deus age com tremendo poder através daqueles que o reverenciam. Para isso eu convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 17. À medida que os irmãos encontrarem, peço que fiquem de pé. 1 Samuel, capítulo de número 17. Iremos fazer a leitura dos versículos 41 até o versículo de número 58. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículos 41 ao versículo de número 58. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou um cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, respondeu, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra entravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra.
Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-os, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é o filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. Vamos orar, meus irmãos. Vemos a nossa fronte, fechemos nossos olhos. Senhor Deus dos exércitos, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por mais um dia do Senhor, nós estamos aqui reunidos, juntos na tua santa presença, na tua santa convocação, Senhor, ao qual o Senhor nos chama para que nós possamos estar próximos de ti em oração, em louvor, através dos meios de graça, como também a pregação da tua santa palavra, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor receba esse culto maravilhoso, que o Senhor receba as nossas orações, os nossos cânticos, e que a palavra ministrada esta noite seja uma palavra edificante para cada um que está aqui presente. Que não seja apenas um servo teu a falar, mas que esse teu servo seja guiado pelo teu Santo Espírito. É assim que eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Davi, meus irmãos, era um jovem franzino, ruivo, de boa aparência, né? Era bonito. Comparado aos seus irmãos, de longe ele tinha um biotipo de guerreiro. Tanto que o seu trabalho não era guerrear, ele não fazia parte do exército, mas o seu trabalho era pastorear as ovelhas. Então ele ficava sobremodo, até mesmo um pouco escanteado, devido até ao seu porte físico também. Quando Samuel, profeta do Senhor, ele vai à casa de Jessé amando do próprio Deus, pois o Senhor ele havia escolhido um novo rei para Israel, mesmo com Saul ainda no trono. Jessé ele apresenta todos os seus 7 filhos, exceto um. É importante, meus irmãos, destacar que o Senhor ele não escolhe você pelo que você é externamente, mas pelo o que diz o seu interior, pelo que você é no seu interior. Assim está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7, quando Deus rejeita a Eliabe, irmão de Davi. Assim diz o texto: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então você pode ser uma pessoa linda, pode ser uma pessoa bonita, né, estilo capa de revista, né, se é que ainda vendem revistas hoje em dia, acho bem difícil. Você pode ser forte como um guerreiro, você pode ser musculoso.
Você pode ser aquela pessoa que exala seriedade, que exala compromisso, que exala espiritualidade. Mas como é o seu interior? Como é o seu coração? Onde você se refugia ao se deparar com os gigantes do seu caminho? A resposta, meus irmãos, dessas e outras perguntas, de forma implícita ou explícita, nós veremos através do nosso texto base, nós acabamos de ler. Ele foi separado em 3 partes para uma melhor compreensão dos irmãos. Então, a primeira parte é do versículo 41 ao 44, onde nós trataremos um pouco acerca do desprezo do gigante. Leamos novamente os versículos 41 e 44 do nosso texto. O filisteu também se vinha chegando a Davi. Seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. 40 dias. Esse foi o tempo, meus irmãos, a qual Golias desafiou, insultou, humilhou o exército de Israel. Ali estavam guerreiros extremamente preparados, treinados, aptos para qualquer desafio. Estava também o próprio rei de Israel, Saul. Todavia, nenhum deles ousou enfrentar o gigante. A Bíblia, ela nos mostra que Golias, ele media aproximadamente 6 côvados e 1 palmo, conforme 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 4. O que, convertendo para as nossas medidas atuais, equivale a aproximadamente 3 metros de altura. Se para os dias atuais é algo que soa até um pouco aterrorizante, né? Avalie então para as pessoas daquela época. Um homem de aproximadamente 3 metros de altura. Segundo alguns arqueólogos e antropólogos, a base média de altura dos homens daquela época no Oriente, incluindo Israel, era de aproximadamente de 1,60 m a 1,67 m de altura. Isso os mais altos. Para os irmãos compreenderem, eu seria considerado alto, né, de acordo com esses padrões. Os irmãos sabem que eu sou baixo, né, eu tenho uma baixa estatura. Mas se eu vivesse naquela época, eu seria considerado uma pessoa alta. Então, daí os irmãos já conseguem ter uma certa noção. Davi, ele não era considerado um homem forte. Ele era considerado franzino. Não era considerado um homem alto, mas considerado um homem frágil. Mais frágil que os seus irmãos. Então, estima-se que Davi ele media entre 1,55 metros de altura a 1,60. É como alguém entre 7 a 12 centímetros aproximadamente menor do que eu. Então, avalie, meus irmãos. Trazendo para um exemplo prático nos nossos dias, seria como uma pessoa, vamos dizer, seria como se eu estivesse ao lado de uma cesta oficial de basquete. Os irmãos sabem que uma cesta ela é enorme, ela tem aproximadamente ali 3,5 metros. Então imagine alguém 7 a 12 centímetros mais baixo do que eu, ao lado de uma cesta oficial de basquete. É totalmente desproporcional. For humanamente falando, se você for enfrentar alguém desse tamanho, é humanamente impossível. O fato é, meus queridos, que todos nós passamos por problemas. Todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós, em algum momento, nós iremos estar diante de algum gigante. Seu gigante pode possuir características distintas, como um luto. Ninguém está preparado para perder alguém.
A perda de um amigo ou de um ente querido é algo que dói, é algo que nos machuca. Muitas vezes nós achamos que essa dor, ela vai nos consumir, que ela vai acabar conosco. Querido, Jesus chorou ante a morte de Lázaro. Em João, capítulo 11, versículos 33 ao 35, peço que os irmãos me acompanhem. João, capítulo 11, versículos 33 ao 35. Não desmarquem um texto base, tá, irmãos? Então, em João, capítulo 11, versículos 33 ao 35, é dito: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Seu gigante, ele também pode estar atrelado a vícios. Você pode, nesse momento, estar lutando contra vício de bebidas, vício de drogas, vício até mesmo de pornografia, entre inúmeros outros tipos de vícios. Pois o vício, ele te humilha, ele te domina, ele faz com que você perca as suas forças, as suas esperanças. Então, assim como aquele gigante, ele vai de fato te insultar, até você perder ali todas as suas forças, ou pelo menos quase todas elas. Seu gigante, ele pode ser também frieza espiritual. Como assim frieza espiritual? Às vezes, meus irmãos, você está há tanto tempo na caminhada cristã, vendo ciclos de acertos e erros sendo repetidos constantemente. Parece um ciclo que não acaba, e você vê aquilo se repetindo, pessoas indo e voltando, e você perde aquele ânimo, você perde aquela vontade de estar aqui, de cultuar, de estar junto aos irmãos, de estar em comunhão dos santos. Muitas vezes você pode vir ao culto apenas porque não tem nada mais interessante para fazer no domingo à noite. Acabou o Domingão do Faustão, então eu vou fazer o que eu vou para a igreja, não tem nada para fazer. Então muitas vezes você pode se deparar nessa situação. Quantos dos cristãos, quantos de nós, quantos de vocês vêm na igreja apenas por uma mera obrigação? Ou apenas para cumprir tabela? Seu gigante, meus irmãos, possui essa e até outras características. Mas jamais você pode deixar que esse gigante, ele te humilhe, que ele te domine, que ele zombe de você e do seu Deus. O Deus ao qual você serve, o Deus ao qual você acredita. Aquele ao qual criou os céus, que criou a terra apenas com o seu falar. Aquele Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Lembrem-se, irmãos, de que o Senhor, Ele nos mostra em sua palavra. Peço que me acompanhem em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Primeiro Coríntios, capítulo de número 1, versículos 26 ao 29. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 29. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Existe, meus irmãos, uma frase atribuída ao reformador Martinho Lutero, que diz o seguinte: Deus cria do nada. Portanto, até que um homem se reduza a nada, Deus nada pode fazer com ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto você não deixar de ser uma pessoa egoísta, enquanto você não parar de pensar em si mesmo, nos seus prazeres, Deus ele vai te moer. Ele vai te reduzir ao pó. Quando enfim, meu irmão, minha irmã, você perceber que precisa descansar em Cristo, aí Ele te moldará. Davi não confiava em si mesmo, mas ele acreditava que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Acreditava no que o Senhor poderia fazer através dele. Portanto, meus irmãos, não deixe que nenhum gigante te despreze. Muito menos que despreze ao Deus a qual você serve. Segundo ponto, meus irmãos, nós veremos dos versículos 45 ao 47. Nesse ponto, nós veremos um pouco acerca da confiança do servo. Leiamos os versículos 45 ao 47 de 1 Samuel, capítulo de número 17. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Logo após Davi ele ser insultado, ser ameaçado, ele faz esse discurso de uma forma extremamente confiante. Vejamos, por exemplo, no versículo de número 45, nos mostra a quem Davi de fato representava. Ele não afirma que está no vale em nome do rei Saul. Ele não afirma que está no vale em nome do exército de Israel. Mas Davi afirma que está no vale em nome do Senhor dos Exércitos. Nós entendemos, na verdade tendemos a confiar nas nossas próprias habilidades, naquilo ao qual nós podemos fazer, na nossa própria inteligência, no nosso próprio eu. Todavia, queridos, João Calvino, em seu comentário a 1 Samuel, no capítulo 17, ele vai dizer que a ousadia de Davi nasce de sua firme confiança em Deus, não da esperança em seus próprios talentos. No versículo 9 do mesmo capítulo do nosso texto base, Golias, ele propõe um acordo. Ele diz: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Inúmeras vezes, com o intuito de evitar um derramamento de sangue de forma desnecessária, alguns exércitos optavam por escolher os seus melhores guerreiros para realizar um duelo. E ali aquele que vencesse, obviamente, daria como o exército em si como vencedor. O seu exército ele seria consagrado vencedor. Golias ele era uma pessoa extremamente ambiciosa. Ele confiava em sua estatura,
ele confiava nos seus equipamentos. Golias, ele confiava nas suas habilidades. E assim, meus irmãos, Golias, ele desafia o exército de Israel. Nós vimos que esse processo durou 40 dias. Foram 40 dias sem ninguém ousar enfrentar Golias. Vejamos, se Golias ele morresse, os filisteus eles se tornariam escravos de Israel. Se o representante de Israel morresse, o seu povo que ali ele se tornaria escravo dos filisteus. E ali durante 40 dias ninguém ousou desafiar Golias. Porém, meus irmãos, Davi ele ignora esses termos. Davi ignora os termos propostos por Golias. E ele ameaça de morte todos os ímpios, todos aqueles que escarneceram do Senhor. Vejamos, versículo 46, Davi vai dizer: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nós devemos confiar no Senhor, mesmo em meio às adversidades. Por inúmeros momentos em nossas vidas, nós travamos essas batalhas com gigantes. E às vezes esses gigantes, eles são oriundos de situações externas. Às vezes esses gigantes, eles estão dentro do nosso próprio coração. Portanto, meus irmãos, muitas vezes se trata de uma batalha diária, que nós temos que vencer todos os dias, que nós temos que lutar todos os dias. Mas nós vencemos essas batalhas, não por causa das nossas habilidades, mas é porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor renova as suas misericórdias. O Senhor ele derrama a graça sobre as nossas vidas. Um texto que fala muito sobre isso é o Salmo, capítulo de número 20. Peço que me acompanhe. Salmo, capítulo de número 20. Versos 6 ao verso de número 8. Salmo 20, versos 6 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Façamos a leitura, meus irmãos, em voz alta, apenas do verso de número 8. Me acompanhe. Eles se curvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso terceiro ponto, ele vai tratar exatamente da vitória do Senhor, do triunfo de Deus. Para isso nós vamos ver os últimos 10 versículos. Nós veremos os versículos 48 ao versículo de número 58. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus.
com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembaiou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pôs lá Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho do teu servo Jessé, belemita. E foi assim, meus irmãos, que Davi, ele prevaleceu contra o filisteu. Esse homem arrogante, prepotente, desrespeitoso. Ele foi derrotado por um jovem franzino, que não possuía sequer armadura, espada, escudo. Ele possuía apenas um alforje, que é uma espécie de bolsa, uma funda, que também é uma espécie de estilingue, né, ou como nós conhecemos aqui como baleadeira, e algumas pedras. E principalmente, ele possuía a confiança no Deus verdadeiro. Davi, ele lançou uma pedra sobre a testa do gigante. Davi, ele arrancou a cabeça do gigante com a sua própria espada. Davi, ele mostrou a todos que aquele vale não era apenas um campo de batalha, mas um lugar onde o Senhor se fazia presente. Um lugar onde o Senhor ali estava. Meus irmãos, essa vitória de Davi, ela nos aponta para uma realidade ainda maior. Jesus Cristo. Davi, ele representa o povo de Deus. E ele vence sozinho. Ele vence sozinho o nosso maior inimigo. No caso, Davi, ele vence o gigante. Mas quando nós fazemos esse link, da mesma forma nós vemos Cristo, filho de Davi. Ele enfrentou sozinho também o inimigo chamado pecado. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás. Ele não venceu com a espada, mas venceu com obediência e uma entrega total. Senhor Jesus, ele triunfou. Ele pagou um preço que nós jamais poderíamos pagar, que nós jamais seríamos capazes de pagar. Cristo, ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Cristo, ele conquistou a vitória final. Assim, meus irmãos, como Israel desfrutou da vitória de Davi, nós também desfrutamos da vitória de Cristo. Pois a batalha, ela já foi vencida. O inimigo, ele já foi derrotado. A vitória, ela é do Senhor. E essa vitória é nossa em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, nós não devemos temer os gigantes.
Nós não devemos temer as dificuldades das nossas vidas. Nós não devemos nos afundar em nossos próprios pensamentos pecaminosos, em nossa falta de confiança. Vejamos, me acompanhem em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, versículos 13 ao 14. O faraó aqui, ele teve o coração endurecido logo após libertar o povo de Deus. E numa extrema perseguição, os israelitas se encontravam cercados pelos egípcios e uma imensidão de mar à sua frente. A multidão, ela murmurava, meus irmãos, a ponto de preferir voltar a se tornarem escravos dos egípcios. Leiamos Êxodo 14, do 13 ao 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E então, meus irmãos, o Senhor, ele abre o mar vermelho. O povo de Israel, ele passa a pé enxuto. E o exército do faraó, ele é destruído. Nessa ocasião, especificamente, os israelitas não precisaram utilizar suas espadas para acabar com o seu inimigo. Na ocasião de Davi, ele não precisou utilizar necessariamente a sua força para vencer o seu inimigo. Em alguns momentos, pode parecer, meus irmãos, que nós vamos estar, de fato, encurralados. Pode parecer que nós estamos numa situação humanamente impossível de vencer, em desafios que nós achamos que são desproporcionais à nossa capacidade. Nós passaremos por isso durante vários momentos em nossas vidas. Porém, meus queridos, nunca esqueçam, é o Senhor que luta as nossas batalhas. Não é você, não são as suas habilidades, não é a sua força, mas sim o Senhor. Martinho Lutero, em sua canção Castelo Forte, que uma vez ou outra nós cantamos aqui, em nossos cultos, ele vai trazer a seguinte afirmação: a nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. A vitória final, meus irmãos, pertence ao Senhor. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos livra das investidas do inimigo. É Ele quem nos tira de situações difíceis que nos levam ao estado de uma tristeza profunda, que nos levam ao estado muitas vezes até depressivo. É o Senhor que nos livra. Portanto, que nós possamos, meus irmãos, tirar as nossas sandálias dos pés em tom de reverência ao nosso Deus, pois é o Senhor que venceu e que vence e que vencerá as nossas batalhas. Vamos orar nesse momento, meus queridos. E dos irmãos novamente a estarem baixando a vossa fronte, fechando os olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor dos exércitos, Rei dos reis, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de exposição da Tua santa palavra. Que esse momento, Pai, seja um momento a qual a Tua palavra, ela não apenas entre no ouvido e saia no outro, mas penetre no coração de cada um que está aqui presente. Que nós possamos reconhecer que os nossos gigantes, que as nossas lutas, que as nossas batalhas, elas não são vencidas com a nossa força, não são vencidas com as nossas habilidades,
mas são vencidas no Senhor. Por isso nós devemos ter reverência a Ti, ó Deus. Nós devemos confiar em Ti, pois sem Ti nós nada somos. Aplique essa palavra em nossos corações. Nós possamos sair hoje deste culto de sobremodo abençoados, transformados, vivificados pelo Teu Santo Espírito. É assim que eu te oro, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.